Olá, pessoal! Cérebro do Namura no ar. Dessa vez essa frase, você vai ver que vai fazer muito sentido, mas calma que eu vou chegar lá. Bom, seguindo essa dinâmica da segunda temporada, hoje sou eu que estou por aqui com o queridíssimo Namura, rodando aí, passeando por esse mundo do empreendedorismo. Não é isso, Namura? Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui. Para mim, você é uma referência em comunicação e é muito gostoso a gente poder bater esse papo. A gente estava brincando aqui antes, né? Falar as verdades que estão no livro ou aquelas mentirazinhas. Aí o pessoal pediu para eu falar todas as verdades, então vai vir verdade aí. Vamos falar tudo, Namura. Tudo. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Michele Sampaio, sou jornalista, sou empreendedora, então além de estar aqui para entrevistar o Namura, eu tô aqui para aprender também, porque diz que esse cara tem o cérebro, sabe tudo de empreendedorismo, gestão, ajudar as empresas a crescerem. É isso, Namura? Diz que você é o cara? Não. Já vamos assinar uma consultoria aqui? Já Não, pelo amor de Deus. Poxa, diz que quer fazer a empresa crescer, fala com o Namura, é isso? Isso a gente pode ajudar, mas esse negócio de ser o cara, eu vou seguir Aristóteles, só sei que nada sei. A gente sabe tão pouquinho das coisas que quando você acha que sabe muito, você descobre que sabe muito pouco e tem que ter humildade. Eu tenho um princípio na minha vida, Michele, ensinar aquilo que você teve a oportunidade de aprender com generosidade. Legal. E aprender com humildade, porque a gente sempre tem que aprender. Muito bom. Aí, ó, cheio de frases boas. Eu gosto de gente assim. É isso aí, ó. A gente vai apresentar o Namura para vocês. É Luiz Namura, mas todo mundo chama de Namura. É, exatamente. Com exceção da Renata, que é Senhor Namura. Não. Você permite isso? Um cara jovem, assim, ser chamado de Senhor Namura? Não dá. Eu tenho que tentar tirar isso dela, mas ela não consegue. Ela já incorporou esse senhor. Eu não sei se é para eu me sentir mais velho ou ela se sentir mais nova. Tem alguma coisa aí nessa história, mas enfim, quem sabe um dia ela muda isso aí. Muito bom. Deixa eu apresentar o Namura para, claro, todo mundo conhece, está aqui no Cérebro do Namura. O Namura é CEO do Grupo VIT, com mais de 30 anos de experiência no mundo de empreendedorismo, autor desse livro fantástico que eu já li aqui, ó. Yes, You Can. Como fazer sua empresa decolar. Então, quer saber como fazer sua empresa decolar? Compre esse livro, segue aqui o Cérebro Namura, o canal que você vai ver que você já tá voando, porque quem voa é esse cara aqui. Descobri que ele é piloto de helicóptero, né? Mas a gente já vai falar disso. Calma, vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma apresentação bacana aqui, que eu sei que vocês estão com um produto muito fantástico, que é, claro, o Albert, o aplicativo Albert. Então, vamos prestar atenção nessa super dica incrível aqui. O Albert, ele é um aplicativo de cashback e ele possui aquele sistema Member Get Member. O Member Get Member vem do inglês, né? Que nada mais é membro indica membro. Ou seja, ele gratifica o usuário quando ele convida outros usuários para participar do aplicativo. Então, o cliente vai fazer a divulgação por você e nada melhor que isso, né, Namura? Então, baixa o aplicativo aí no seu celular, confira, veja direitinho como que ele funciona e assim que você abrir o aplicativo, ele vai pedir um código de convite e basta você escrever podcast, isso mesmo, escreve lá, podcast, e aí você se cadastra gratuitamente. Tem QR Code na tela e, claro, e link também na descrição. Vai lá, baixa lá. Atenção, Albert. Que nome interessante, hein? Legal quando você coloca isso, porque a gente diz que o Albert é o aplicativo de cashback genial. E ele é uma homenagem ao Albert Einstein. Que legal. Um dos gênios da humanidade. Como ele fez coisas inusitadas, ele enxergou aquilo que outros não enxergaram, o Albert também fez essa homenagem, esse aplicativo fez essa homenagem ao Einstein porque ele enxergou coisas que outros aplicativos não enxergaram. Por exemplo, cashback você sempre ganha quando você faz uma compra. No Sim. Albert, você ganha mesmo sem fazer uma compra. Indicando. Legal. Então, quando esta pessoa, eventualmente, vai numa balada e faz um gasto, ela ganha cashback. Você está dormindo na sua casa e está ganhando cashback. Por isso a gente brinca e fala, você ganha cashback até dormindo. Muito bom, muito bom. Então, baixem o Albert. Show! Namura, vamos começar? Vamos Primeiro, super obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui, que eu sei que está passando muita gente bacana por essa mesa, então é uma honra para mim estar por aqui. E, claro, muito obrigada pela sua presença também, que eu sei que você vive correndo, viajando na estrada, voando, né? E hoje a gente vai falar sobre perenidade da empresa. Eita, mundo difícil esse das empresas, hein? Palavrinha complexa que muita gente
às vezes acha que entende, nada mais é do que você fazer essa empresa perdurar por muitos e muitos anos, e ninguém melhor do que você, com uma empresa aí com 30 anos de experiência que você tem, né, um grupo que tem várias empresas embaixo, e falar de perenidade tranquilo para você, é um desafio ainda. Vai ser sempre um desafio, Michele. É? Por quê? Porque a velocidade das mudanças faz com que você tenha que mudar também. Sabe aquela frase, eu sempre fiz assim e sempre deu certo? Talvez há 50, 60 anos atrás isso fosse uma verdade, porque as mudanças eram muito lentas. Então, nos últimos 5 anos eu fiz assim, provavelmente nos próximos 5 anos, se eu continuar fazendo assim, como o mundo não está mudando, não tem tanta concorrência, eu continuo bem, eu continuo perene. Só que esse prazo de 5 anos para mudança que existia 50 anos atrás, agora pode ser 5 dias. Sim, mudança rápida. De repente, por essa mudança muito rápida, você tem que também mudar muito rápido. Então, um dos segredos da perenidade é estar absolutamente ligado em tudo que está acontecendo ao teu redor. Quer um exemplo muito rápido? Sim. Se esse podcast que nós estamos gravando agora, nós tivéssemos gravado em dezembro do ano passado, aqui na esquina, já estava velho. Ele estaria completamente desatualizado, porque nessa época, em dezembro do ano passado, ninguém estava falando do ChatGPT que apareceu aí para o público em geral, em fevereiro desse ano, de 23. De lá para cá, tudo mudou em relação, por exemplo, a fazer um brainstorming. Então, antigamente, você desenhava, você escrevia, você fazia textos, você lia livros. Hoje você pode fazer coisas semelhantes usando, por exemplo, a inteligência artificial. Fazendo uma perguntinha para o ChatGPT. Uma perguntinha que você faça para o ChatGPT. Teve uma época que eu estava com a minha equipe e eu coloquei 5 pontos que eu já coloquei nesses podcasts acerca de como você constrói uma empresa. São 5 pontos, basicamente. E eu falei isso. E dona Renata, que estava na sala, colocou essas 5 perguntinhas, esses 5 tópicos no ChatGPT. 10 minutos depois, ela veio com um texto explicando essas coisas. Eu olhei para aquilo, sinceramente, eu não tinha percebido o que ela tinha feito. Eu falei, nossa, mas fui eu que escrevi isso? Eu achei que era eu que tinha escrito, e não fui eu que escrevi. Foi o ChatGPT. Foi o ChatGPT. Então, a perenidade, imagina você continuar fazendo copy do jeito que você sempre fez. Sim. Demora 1 mês, 2 meses para fazer um copy. Alguém faz algo parecido com o ChatGPT. Portanto, ele vai ter muito mais produtividade, porque vai fazer mais e menos tempo. Sim, vai fazer muito mais e menos tempo. É para acabar com o trabalho do ser humano? Não, mas algumas coisas vão ser modificadas. Então, esse é um exemplo. Falando da palavra perenidade, você só vai ser perene se você se adaptar. Essa é a palavra que vem junto com perenidade. Eu costumo brincar com a minha equipe e falar para eles a seguinte coisa. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o macaco que nos deu origem lá atrás se adaptou. Porque se ele não tivesse se adaptado, talvez tivesse aqui um calango falando. Muito bom. Mas uma curiosidade minha, sabe, Namura? Você é um jovem senhor, né? A Renata que te chama de senhor, depois você pega no pé dela. Mas como é que você se atualiza? Eu vejo que você tem uma equipe também jovem, muito produtiva. Como é que você tá ligado nessas mudanças? Porque, assim, você já falando de ChatGPT, já usa, já indica como usa, já sabe também os riscos, o que é que você tem que fazer depois, checar, rechecar, onde você vai recorrer. Como é que você se atualiza dessas mudanças, que são mudanças extremamente aceleradas, né? É o que você falou. Meses atrás, a gente não falava de ChatGPT, de inteligência artificial com tanta intensidade como tem sido. Grande pergunta. Essa pergunta é a última pergunta que eu fiz a mim mesmo no meu livro, no último capítulo. Nas últimas páginas, antes dos anexos, eu tento responder essa pergunta e sugiro para as pessoas uma coisa: viva. Saia, dance, passeie, leia jornal, leia revistas, viaje, converse com pessoas, participe de grupos de discussão, ou seja, viva. Você nunca sabe de onde vai vir um insight. Os insights na sua cabeça vêm em função da quantidade de informações que você absorve. Se você não absorve informações, você não cria absolutamente nada. Muito bom. Então, para você se atualizar, você tem que estar disposto a viver, saborear a vida com tudo que ela pode te dar. Você gosta de andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta, vai praticar um esporte, vai se encontrar com pessoas que têm modelos mentais totalmente diferentes dos seus. Encontre pessoas que estão num nível
às vezes intelectual ou de conhecimento, superior ao seu, para você absorver histórias dessas pessoas. Encha sua mente com o máximo possível de informações, que aí você vai ver um poder terrível que seu cérebro tem, fantástico que ele tem, de fazer associações. O cérebro faz isso o tempo todo. 90% das tuas decisões, 90% das tuas decisões, elas vêm do subconsciente. Você pensa que está decidindo conscientemente, mas tem alguma coisa sendo processada no subconsciente que aflora para o consciente. E você erroneamente pensa que você raciocinou aquilo de forma consciente, pensou de forma consciente. Então, você tem que ter muita informação dentro do teu cérebro para que o subconsciente trabalhe em alta velocidade e produza insights e novidades que você vai usar na tua vida, nos teus negócios. Muito bom. Parabéns, viu, por ser um cara atualizado. Tem que ser. Exemplo aí para muita gente. Até porque as pessoas resistem, né, Namura, à mudança. E você falou que para a perenidade de uma empresa, né, você entender, aceitar e acompanhar essas mudanças, isso é fundamental. Mas o que a gente vê muito hoje são as pessoas resistentes a essa mudança. Vê todo mundo falando de ChatGPT, mas não entra, não fuça, não busca. A gente vê muito isso, né? Eu tenho duas frases, uma mais filosófica. Eu diria que as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas. É incrível como as pessoas, quando você dá um conselho para alguém, não beba água, faça exercício, as pessoas resistem. Porque você está dando uma ordem para ela e as pessoas querem fazer as coisas por conta própria. Isso é da natureza humana. Então, você tem que instigar a pessoa a descobrir o valor daquela mudança. Você acha que você ficar shapeado é uma coisa legal? Pô, é legal. Quais as duas alternativas que você tem? Ou você vai fazer uma lipo ou você vai para academia. Qual das duas você prefere? E aí, nesse tipo de conversa, talvez a pessoa pegue a consciência da necessidade que ela tem que satisfazer, daquela dor que ela quer suplantar, e ela toma a atitude. Por exemplo, campanhas para câncer de mama. Uma mulher esclarecida sabe que tem que fazer o toque, tem que fazer, enfim, os exames necessários. Mas se você obriga, ela começa a rejeitar essa mudança. Então você não deve obrigar, você deve ampliar a consciência da pessoa para ela, ao ampliar a consciência, falar, eu tenho que fazer isso. Isso é importante. E aí ela toma iniciativa. Então, em geral, as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem a serem mudadas, porque você não deu os argumentos para que ela se autoconvença. Muito bom. Gostei. Okay? E olha que a gente nem entrou ainda realmente no roteiro, viu? A gente tá totalmente fora do roteiro. A Renata vai me matar aqui. Vai falar, Michele, vai pro roteiro. Porque... Esse podcast vai ter 2 horas e 52 minutos. Por aí. Os últimos 2 minutos vai ser o roteiro. Muito bom. Eu falei que está no ar, né? O cérebro Namura está no ar. E falei que essa frase, logo no início que a gente começou, ela ia fazer tanto sentido, mas que a gente ia explicar mais pra frente. Por quê? Porque esse teu livro aqui, Yes, You Can, né? Que você ajuda as empresas aí a decolar, o seu livro todo, eu li o seu livro, muito bom, parabéns, tem muitas ferramentas, realmente ajuda o empresário, eu sou empreendedora, já tá lá na cabeceira, muito bom. E a gente percebe que você faz essa analogia, né, com o levantamento de voo. Isso tudo porque eu descobri que você é piloto de helicóptero, é isso mesmo? Eu adoro. Que fantástico. Eu adoro. Acho que pilotar helicóptero é um desafio grande. Nas primeiras 8 horas, você tem certeza que você não vai conseguir fazer aquilo. Mas é a comprovação cabal da potência do cérebro. Eu não sei tocar violino, mas tem gente que sabe tocar violino. Então, o cérebro humano é preparado para superar esse desafio. Cada desafio que você propõe para você, mais sinapses são feitas no cérebro, mais caminhos são encontrados para você fazer aquilo bem feito. Então, pilotar um helicóptero, que é totalmente diferente de pilotar um avião, desenvolveu em mim habilidades que eu achava fundamentais. Por exemplo, foco e concentração. Ah, legal. Quando você está pilotando uma aeronave dessa e tem gente que depende de você, você tem que ter muito foco e concentração, porque são muitas coisas que você entra numa cabine de avião, você vê o que tem de botãozinho lá, né? Sim. O que tem de reloginho lá. Então, você tem que treinar esse foco. E isso você pode levar para as suas atividades empresariais. E há quantos anos que você pilota? Eu comecei com essa brincadeira quando eu estava no ITA, pilotando planador e avião, mas não cheguei a me brevetar.
Helicóptero eu me brevetei faz uns 10, 12 anos aproximadamente. Nossa, que bacana, hein? Eu brinco, quando eu andei bastante de helicóptero na reportagem mesmo, né? Na televisão. E eu brinco assim, eram aqueles pequenininhos? Esquilo que fala? Não sei como que chama. Tem vários. Uns pequenininhos. Um deles. E aí eu falava assim, gente, parece que eu tô andando num pedalinho no ar, assim. Se olhava aqui, você falava, meu Deus, a impressão que dá que é muito frágil, né? E o bicho vai. Aí a gente foi pro litoral, pra Serra da Mantiqueira. É legal. E você, legal. parabéns, corajoso aí. E eu tô falando disso porque a gente tá fazendo essa analogia, porque a gente vai falar muito desse capítulo seu, que é o voo do Cruzeiro. Isso que a gente tá falando, quem quiser acompanhar depois, a gente tá aqui com o livro, vou até puxar a página aqui para indicar pro pessoal, Voo de Cruzeiro, página 215, Isso. 215 começa. Aqui a gente começa a falar um pouco sobre a perenidade das empresas. E aí a gente entra agora no primeiro bloco. A Renata, essas horas, está falando, graças a Deus, Michele, depois de 20 minutos no ar, você vai realmente falar do que é para falar. Então vamos lá, Namur, a gente entra nesse primeiro bloco, que é da teoria para a prática. Então eu quero começar perguntando para você, claro, sobre gestão. Você é o cara da gestão aí, como é que a gestão estratégica, ela pode impactar diretamente aí na perenidade de uma empresa? E qual que é o papel da liderança, né, nessa busca pela perenidade empresarial, que também é fundamental? Acho que você, quando monta uma empresa, tem alguns objetivos. O primeiro objetivo de tudo é sobrevivência. Né? Sim. Você tem que pagar a conta. Sim. Então, o que entra tem que ser superior ao que sai, para falar uma linguagem muito básica, assim. Mas é isso. Não vou falar em break-even point agora, não interessa, mas é que nem na sua casa. Sim, pô. que nem Se em casa. você gasta mais do que você recebe, você vai se endividar. Então, a lição é sobreviver. Depois que você sobrevive um certo tempo, você quer sobreviver o resto da sua vida. Sim, perfeito. O nome disso é perenidade. Legal. E como é que você alcança a perenidade? Fazendo com que os seus produtos sejam aceitos pelo mercado. Ou seja, o único jeito de ser perene no mercado é ter cliente. Uhum. Não existe outra fórmula. E para ter cliente, você precisa conhecer um pouquinho de marketing e vendas. O que é marketing? São todas as ações que você faz para atrair as pessoas para o seu negócio. Porque você não compete mais com o seu concorrente direto, se você é uma madeireira com a outra madeireira, se você é uma churrascaria com a outra churrascaria. Você compete pelo bolso do cliente. É aquela renda discricionária que ele tem, que ele fala, vou para o litoral ou vou para uma peça de teatro, ou vou para um restaurante, porque o recurso é escasso. Então, quanto mais você conseguir chamar atenção, e o marketing tem essa função, mais clientes você vai ter. Mas o importante não é o cliente que faz a primeira compra, é esse cliente fazer a segunda compra. Porque, principalmente na área de serviços, Michele, a experiência, o produto é feito na hora que ele consome. Antes, o que você tem é só uma promessa. É diferente na área de produtos. O camarada pode ir lá, tocar na caneca, vestir a roupa e falar quero ou não quero. No serviço, não. Você faz uma reserva num restaurante e só vai saber se aquilo é bom ou não na hora que você sentar no restaurante para comer. Se você for bem atendido, se o prato vier de acordo com o que você pediu, enfim, todas as condições. Se o ambiente for bonito, for tudo muito agradável. Então, repara, a perenidade, principalmente na área de serviços, em produtos também é válido, vai depender da satisfação das necessidades e dos desejos do cliente. O marketing vai criar uma expectativa. Em função daquela expectativa, ela vai ser confirmada ou não no ato da aquisição daquele produto ou daquele serviço. Então, na primeira vez, se ele se decepcionar, ele não volta. E eu não sei se nem todo mundo dá valor, né, para o investimento em marketing, né? Não, todo mundo acha isso é um absurdo. Que é gasto, não um investimento. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Você tem que investir para atrair o seu cliente. Existem formas um pouco mais onerosas e formas menos onerosas. Mas importante é a experiência do cliente quando ele consome seu produto ou seu serviço. Não sei se você sabe, digamos que você tem um cliente durante 5 anos, que ele sempre vai no seu restaurante. No primeiro ano, você sabe mais ou menos quanto de tudo que ele pode gastar com você, ele gasta? Não faço ideia. Em torno de 2%, os outros 2 a 4%. Os outros 98% a 96% ele vai gastar nos outros anos. Então, se você não tiver uma experiência, ele não tiver uma experiência com você extremamente proveitosa, rica,
onde as expectativas que o marketing criou, a Sim. entrega forneceu, esses 96% a 98% não vão para o seu bolso, vão para o bolso do seu concorrente. Aí você perde uma baita oportunidade. Por isso que a gente fala hoje tanto em fidelização. Sim. Eu quero que o cliente experimente meu produto, meu serviço e volte sempre. Se ele voltar sempre, o que eu tenho? Perenidade. Perenidade, perfeito. Então, a perenidade ela é muito função de satisfazer as experiências do seu cliente após o primeiro contato, após a primeira compra que ele teve com você. E assim, você está falando de serviço e da importância, né, de manter esse cliente aí para a perenidade da empresa. E aí, quando a gente pega, serviço passa muito pelo ser humano, né? Pela falha do ser humano. E é comum o ser humano errar, né? E aí, às vezes, você tá com alguém, um funcionário, um colaborador que não tá num dia legal, ou você não fez um atendimento legal, ou que nem o exemplo que você deu, sentou no restaurante, a comida não tava boa. Como é que você corrige isso até para você não perder esses outros 90 e poucos % aí de chance de manter esse cliente ao longo dos próximos anos com você? Não existe erro zero em serviço. Exatamente por fatores que às vezes você não consegue controlar. O ser humano passa por algum momento, ele está entristecido, alguma coisa aconteceu, enfim. Você mitiga isso, minimiza isso com treinamento. Perfeito. Então, uma das funções de qualquer empresa é se tornar uma empresa educadora. Você tem que educar os seus funcionários ao valor, sobre o valor que o cliente tem. O organograma, geralmente, você tem um presidente, diretoria, gerentes, supervisores, coordenadores, controladores. É assim o organograma piramidal. Vira, e lá embaixo tem um cliente. Vira esse organograma de ponta cabeça, você vai ver quem é teu chefe. Muito bom. Percebeu a ideia? Sim. Na hora que você vira de ponta cabeça, o teu chefe é o cliente. E o primeiro contato que ele tem é com a linha de frente. Então, a gente tem que dar poder para a linha de frente tomar decisões, claro que não vão quebrar a empresa, mas para satisfazer o cliente. Por exemplo, o cliente reclamou, essa carne aqui eu pedi uma picanha, mas não veio picanha. O atendente tem que dizer, não, doutor, isso aqui é uma picanha, eu garanto para o senhor. Ele disse que não é uma picanha, sabe o que você faz? Desculpa, doutor, talvez eu tenha me equivocado, eu vou voltar à cozinha e traz aquilo que for melhor e entrega para o cara. Eu vou perder essa picanha? Não, você vai ganhar os comentários que essa pessoa vai fazer na rede social sobre o tratamento que ela recebeu de você. Você sabe qual é o maior vendedor do mundo? Não, me ajuda. O cliente na hora que ele compra e está satisfeito. Perfeito. Aí ele vai fazer propaganda. Cara, e a propaganda que esse cara faz Perfeito. é melhor do que em qualquer canal de televisão, no YouTube, porque tem credibilidade, é o teu cliente falando de você. Então, o custo desta picanha é tão mais barato do que um anúncio na televisão, Verdade, companheiro, tem razão. que você tem um cara falando bem de você, todas as histórias, quando ele estiver na família, no churrasco, sabe? Eu fui naquele restaurante, você não sabe o que aconteceu. Não foi muito legal, mas dava para comer. Na hora eles trocaram para mim e fizeram isso. E ele fala para mais 20. E esses 20 vão falar para mais 20. São 400 pessoas falando bem de você. Muito bom. Então, entenda a importância do teu chefe. O teu chefe é o teu cliente. Ele satisfeito, ele volta, ele faz recompra, ele faz indicação, aumenta o teu fluxo de caixa, aumenta os seus novos clientes por indicação deles. As pessoas hoje em dia, elas compram por indicação. Você vai no médico hoje, você está sentindo alguma coisa, normalmente o que você faz? Duas coisas. Você consulta lá no Dr. Google. Dr. Google, todo mundo vai. Todo mundo vai. E aí você pergunta para uma amiga, para um parente, para uma prima, para um tio, para uma mãe, para um pai. Escuta, eu tô com um problema aqui no joelho. Ah, eu tenho um ortopedista, menina. Olha, eu tinha tal problema e ele fez isso. Primeiro que ela está fazendo propaganda para ortopedista. Segundo que você, para ir no ortopedista, você confiou em algo que alguém que você confia estava te dizendo. Então, indicação é a chave do marketing de hoje em dia. Perfeito. Tá? Então, a gente precisa ter isso. Você quer fidelizar, você tem que ter cliente. Para ter cliente, você tem que ter marketing, você tem que ter boas referências das experiências que as pessoas fizeram com você. O marketing atraiu, a experiência vai manter, vai reter a pessoa, vai fidelizar, e aí você vai. E esse olhar, ele é importante que venha da liderança, né? Então, a gente está falando aqui da importância da liderança também para a perenidade da empresa, né? Então, você fala treinar os colaboradores, né? Ficar de olho na comunicação, no marketing. Então, a liderança acaba tendo um papel fundamental também para uma empresa ser duradoura. O que é liderança, na essência da palavra? É dar o exemplo. Perfeito.
Ponto. Eu podia falar horas aqui sobre liderança. A liderança de alta performance é aquela que dá o exemplo e, por dar o exemplo, ela instiga os demais colaboradores a seguir aquele exemplo. Não adianta eu falar para as pessoas, vão à frente, que eu estou aqui atrás olhando. A diferença entre liderança e direção, basicamente, é que na liderança você vai junto, na direção você vai atrás. Perfeito. O líder comanda, o chefe manda. Dá para entender a diferença? Sim, e você fala disso no livro, né? A diferença de líder e chefe, isso é muito bom. E eu costumo dar bastante treinamento de comunicação, sabe, Namura? E tem uma frase que eu gosto muito, que até é o título do livro dela, da Caroline Taylor, que é Walk the Talk, né? Então, age de acordo com suas palavras. Então, ter essa congruência no que você fala e como você age é fundamental, né? Para quem não leu esse livro, Walk the Talk, leia, porque ele é uma referência para a liderança. Ele é uma referência. Como é que é aquela frase? Faça o que eu falo, não... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso está errado. Né? Totalmente errado. É o oposto do que a Caroline Taylor prega. Do que ela prega. Sim. Então, se você quer ser um líder de verdade, isso vai exigir esforço de você. Sim. Liderança não é mandar, é comandar. Liderança é estar junto, é ir ao lado ou ir à frente, é demonstrar o caminho e fazer as pessoas seguirem junto com você. Isso é liderança. Perfeito. Liderança de alta performance, de alto impacto, de altos resultados. Legal. E você no livro fala também da matriz BCG, né? Que é Boston Consulting Group. Vem um pouco da sigla, né? Explica pra gente um pouco o que é a matriz, essas denominações todas, até para o pessoal poder entender melhor. No livro está bem explicado, dá para entender, dá para rabiscar, fazer de exemplo o que a gente vive dentro da empresa, né? Mas explica pra gente, Namura. Eu adoro rabiscar, mas o Rod não coloca lá um negócio que ele tem que colocar aqui umas canetas meio você rabiscar. Porque ele fala que minha letra é horrível e que é melhor eu falar que as pessoas entendem mais do que quando eu desenho. É isso, Rod? Então vamos obedecer o Rod. Vamos obedecer o Rod. Eu adoro matrizes, porque as matrizes normalmente elas têm 2 eixos. E com 2 eixos você cria 4 quadrantes onde você encaixa o seu raciocínio. A matriz BCG é uma matriz do Boston Consulting Group. Ela é antiga e ela analisa 2 eixos. São basicamente as suas vendas e outro é o mercado. Quanto suas vendas crescem e quanto o mercado está crescendo. Então, ela tem 4 quadrantes. Imagina que você está querendo lançar um produto hoje. Se você está querendo lançar, você não vendeu um único produto, você não lançou ainda, então as suas vendas são 0, baixas. Mas você está querendo lançar um produto de inteligência artificial. Uau, eu estou vendo que esse negócio está crescendo pra caramba. Muita gente está querendo ter um produto de inteligência artificial. Só para fazer um parênteses, enquanto o Netflix acho que demorou 8 meses para ter 1 milhão de pessoas, eu já não me lembro mais dos números. Eu sei que o ChatGPT demorou uma semana. Uma semana. Ou seja, é um mercado que está explodindo. Mas, então, eu quero lançar. Em que quadrante eu estou? Estou numa interrogação. Será que meu produto vai conseguir conquistar uma parcela desse mercado? É uma interrogação. Aí eu desenvolvo o produto e lanço. E as pessoas começam a comprar. Então, começam a aumentar as minhas vendas num mercado que está crescendo. Poxa, se o mercado está crescendo e começa a aumentar as minhas vendas, eu vou gastar dinheiro em marketing, por exemplo, para divulgar este produto, para que mais pessoas saibam que eu também tenho esse produto, já que elas querem comprar, comprem o meu, não o outro. E aí esse produto muda de interrogação, onde eu não sabia qual seria o futuro dele, porque eu chamo de produto estrela. É uma estrela que está aparecendo no céu, que começa a brilhar. Ele começa a gerar caixa, porque, lógico, se eu estou vendendo, ele está gerando dinheiro para mim, que eu estou chamando de gerar caixa. Mas, ao mesmo tempo, se eu quero expandir, eu gasto parte desse caixa para expansão. Por exemplo, eu tenho um negócio, as pessoas gostam desse negócio, eu quero fazer franquias. Então, eu vou gastar dinheiro para colocar franquias no Brasil inteiro e, quem sabe, fora do Brasil. Então, o que vem de dinheiro de aumento das minhas vendas, eu consumo em expansão do meu negócio. É a fase da estrela. Eu tenho altas vendas no mercado em crescimento. Depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, isso depende do produto, do segmento que eu estou, o mercado já não cresce mais. O mercado fica estanque.
E aí eu não tenho mais para onde crescer, mas está sobrando caixa porque eu estou vendendo muito. Mas eu não gasto mais o dinheiro, esse caixa excedente, eu não gasto mais para crescimento, porque já não tem para onde crescer. Então o produto vira o que eu chamo de uma vaca leiteira. Ele dá o leite, dá o dinheiro para a gente sem que eu tenha que gastar. Aí o que acontece? Que é o melhor cenário. É um dos cenários. Então, você tem que estar nos 4. Já te digo isso. É um dos cenários. O que eu faço quando a vaca leiteira está dando leite, ou seja, está dando fluxo de caixa, está dando caixa para mim? Eu posso botar no bolso. Eu posso distribuir entre os acionistas. Mas eu posso fazer uma outra coisa. Pegar parte desse dinheiro e aplicar em novas interrogações. Porque este produto, que é uma vaca leiteira, ou eu modernizo ele, e quem sabe, que nem os carros, o Gol ficou aí no mercado, não sei, ainda se tem, só para dar um exemplo, durante 17, 18 anos, sendo o carro que mais vendia. O que eles faziam? Faziam um retrofit, levanta, muda a frente, muda a traseira, muda as rodas, muda o motor. Você vai modernizando aquele carro para que as pessoas ainda queiram comprar. Só que chega uma hora que não tem mais como modernizar e ele vira um abacaxi. Por quê? O mercado não cresce e tuas vendas estagnam ou diminuem. Aí você descontinua esse carro. Por exemplo, celular é o tempo todo assim, né? De 2 em 2 anos estão descontinuando as versões antigas. Então você tem 4 quadrantes. A interrogação, que é onde você não tem vendas, mas tem um mercado em alto crescimento. A estrela, onde você tem muitas vendas, mas como o mercado está crescendo, você aplica o dinheiro que sobra dessas vendas para expandir o teu negócio. A vaca leiteira, que também gera muitas vendas, você tem muito caixa, mas não tem onde gastar para o crescimento daquele produto. Por quê? Porque o mercado já não cresce mais, e aí ou você melhora o produto ou descontinua ele virando um abacaxi. E o dinheiro da vaca leiteira, o que você faz? Investe em novas ideias que serão os produtos do futuro. Perfeito. Eu dou um exemplo para a minha equipe, de vez em quando a gente faz uma reunião anual. Se eu pegasse todos os produtos de 3 anos para trás e só vivesse deles, ou seja, os produtos dos últimos 3 anos que eu criei, eu não tivesse criado, só estivesse hoje vivendo de produtos de 3 anos para trás, o faturamento da nossa empresa ia ser 10% do que é hoje. Caraca. Presta bem atenção. Sim. Eu tenho um faturamento hoje. Ele vem de produtos antigos e produtos mais novos. Vamos tirar os produtos que foram criados nos últimos 3 anos e ver quanto que a gente está faturando com os produtos de 3 anos para trás. Cai em 10%. Portanto, se há 3 anos atrás eu não tivesse pego um pouco do dinheiro da vaca leiteira e investido em novos produtos, eu não teria esses produtos hoje. Sim. Não teria o faturamento. Com 10% de faturamento, eu tinha quebrado a empresa. Agora eu entendi por que você está onde você está. E por que você está há 30 anos nesse mercado. O exemplo é o Albert, que a gente falou aqui, né? Um produto novo. Novíssimo, novo. Né? Eu sei se vai dar certo, não vai dar certo. É o mercado que vai me dizer isso. Quando eu estava pensando esse produto, eu não sabia. Hoje o Albert é uma interrogação ou já mudou de... Ele está indo para estrela. Estrela, legal. Pra estrela. Não é uma vaca leiteira, porque a gente vai ter que investir muito ainda para dominar o Brasil e dominar outros países. Legal. Então vai muito dinheiro nessa brincadeira. Ainda mais tem a ver com tecnologia também, tem muito gasto, né? Tem gasto com tecnologia, tem gasto com expansão, tem uma série de coisas. Num certo momento ele deve virar uma vaca leiteira. Eu não sei quanto tempo isso pode demorar, mas num certo momento a tendência é ele virar uma vaca leiteira. E aí os recursos dele vão vir para outro produto de inteligência artificial do que qualquer outra coisa. Eu perguntei para você se o ideal era a gente ter produtos mais ali sendo vaca leiteira. Você falou, não, o ideal é passar por tudo. Queria que você explicasse para eu entender um pouco na prática, assim. Então vamos lá. Por quê? Porque ouvindo a sua explicação, você fala, poxa, eu quero ter um monte de vaca leiteira, né? Quero ter uma fazenda de vaca leiteira. Só que para você ter vaca leiteira, você teve que ter a interrogação e a estrela antes. Perfeito. Ninguém nasce vaca leiteira. Perfeito. Você nasce um bezerro. Você só não quer que ela transforme depois no abacaxi. Então chegou na vaca ela leiteira. vai se transformar em abacaxi porque todo produto tem o seu ciclo de vida. Ele tem a fase de introdução, daqui a pouco nós vamos ver isso. A fase de crescimento, de maturidade e de declínio. Não tem como. É só você pensar em produtos que existiam alimentares, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, que não existe mais. Essa é a dinâmica, porque as pessoas mudam, os gostos mudam, as necessidades mudam, os desejos mudam. E o que você faz? Você fica olhando para esses gostos, essas necessidades como? Pesquisa.
O que a pessoa está querendo agora? Antigamente bolacha era de água e sal, depois ela foi vitaminada. Por quê? Porque falaram que vitamina era bom, a consciência das pessoas aumentou. Antigamente você comprava qualquer salada, agora você quer sem agrotóxico. Vão mudando as necessidades das pessoas. O que você faz? Você se antecipa ou pelo menos acompanha isso e muda o seu produto. Eu tinha uma bolacha que não tem vitamina, o outro lançou uma bolacha com vitamina, todo mundo está comprando a bolacha dele, a minha vai morrer. Não adianta eu insistir. Eu tenho que me adaptar. E cai lá atrás naquilo que você falou, né? A se adaptar às mudanças, se atualizar. Michele, se você me pedisse, fala uma palavra que garante a existência humana, a existência dos negócios, a existência de tudo, eu falaria uma palavra: a adaptação. Perfeito. Por isso que eu brinquei no começo, falei, nós só estamos sentados aqui porque o macaco que nos deu origem se adaptou mais rápido do que os outros que não se adaptaram, senão eram 2 dinossauros que estavam sentados conversando aqui. Verdade. Percebe? Eu já virei dinossauro mesmo, hein? Meu Deus do céu. Ai. Esse jornalismo, 20 anos de jornalismo. Tem dinossauros vivendo com a gente, não sei se você sabe, que são os pássaros. Os pássaros são os dinossauros que se adaptaram e voaram. Você vê que como anda um dinossauro... Já pegou um pássaro lá em cima no helicóptero? A gente chama de aviação inimiga. Aviação inimiga. E como você está numa alta velocidade, se você não fizer... Lembra do que eu te falei de foco? Uma das coisas que você tem que fazer, você está olhando os instrumentos e olhando para frente. Então, você escaneia e olha para frente, escaneia e olha para frente. Se você ficar só olhando aqui, às vezes aparece um pontinho preto, porque está distante, e o pontinho preto, cresce. É um pássaro. Você fala, vem um dinossauro aí. Tá vendo um dinossauro voador. Voador aí. Muito bom. Gente, tudo isso que o Namura tá falando aqui da matriz BCG tá aqui nesse livro fantástico, Yes, You Can, Como Fazer a Sua Empresa Decolar. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre a história do Namura. Namura, chegamos aí a um bate-papo muito bom, o tempo tá correndo e eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou, né, de interrogação, estrela, vaca leiteira, né, falou desse ciclo todo, abacaxi, da importância, e no seu livro você conta uma história que é muito legal, que você fala um pouco que você foi abrir uma palestra do Cortella, né, eu não vou revelar essa história porque eu li aqui no livro, que é muito engraçada, mas eu queria que você contasse um pouco dessa história pra gente, de quando você foi abrir a palestra do Cortella, do Mário Cortella, que é fantástico também, sou super fã. E conta pra gente como é que foi. Foi muito engraçado. Cortella, um abraço para você. Eu fui convidado para abrir essa palestra e antes abri a palestra e logo depois o Cortella deu a palestra dele e ele conta uma pequena história que é muito ilustrativa. Que ele falava para os filhos dele a seguinte coisa: aos 12 anos de idade eu vou te contar o segredo da vida. Você imagina falar isso para uma criança de 4, 5 anos, tem que esperar até os 12. É infinito esse tempo, esse tempo não acaba. E o moleque ficava com ou os filhos ficavam com aquela vontade de saber qual é o segredo da vida, qual é o segredo da vida. Diz Cortella que quando o filho mais velho dele completou 12 anos, acordou: pai, qual é o segredo da vida? Ele falou: bom, eu vou te contar qual é o segredo da vida, mas você não pode falar para os teus irmãos, porque só quando eles tiverem 12 anos de idade que esse segredo vai ser revelado. Não, pai, eu não falo. Tá. O segredo da vida é que vaca não dá leite. O moleque olhou para o pai, passou a vida sabendo assim, que vaca dá leite? Vai pegar o leite da vaca. Pai, mas como é que vaca não dá leite? Não, vaca não dá leite. Você precisa tirar o leite da vaca. Você precisa levantar de manhã. Você precisa ir lá para o curral, sentir cheiro de bosta, amarrar os pés da vaca, amarrar o rabo da vaca, senão ela vai te dar uma rabada no meio da testa, ir lá e ordenhar a vaca e tirar o leite da vaca, porque ela não dá leite. E tem muita gente de gerações antigas, de gerações mais novas, que acha que pode pedir, exigir e tá na mão. Sim. Companheiro, se você quer conquistar alguma coisa na vida, vai atrás do que você quer conquistar e ordenhe o seu futuro. Então, essa é uma frase fantástica. Vaca não dá leite. Você precisa trabalhar para ter o leite da vaca. Eu acho isso fantástica. E tem uma outra proposta do Kevin Durant, que foi um jogador de basquete americano, que ele diz a seguinte coisa: quando o talento não trabalha duro, o trabalho duro supera o talento. Muito bom. Eu acho isso fantástico, porque às vezes você tem um dom natural. Agradeça a Deus por ter dado esse dom natural, esse talento. Mas se você não coloca o seu corpo, a sua vontade, a serviço desse talento, de nada vale.
O Oscar Schmidt, que é irmão do Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Hoje o Tadeu é mais conhecido que o Oscar, porque o Tadeu tá no Big Brother, estava no Fantástico. E o Oscar Schmidt aposentou. Aposentou, mas foi um dos jogadores Sim, mais fantásticos. espetacular, sim. 1987, no PAN de 87, a equipe liderada pelo Oscar ganha o Pan-Americano dos americanos nos Estados Unidos. Da equipe americana de basquete. Foi um fracasso para a equipe americana, isso ficou na história. E aí todo mundo, ele metia a bola de 3 pontos o tempo todo, e todo mundo perguntava para o Oscar, chamavam ele de a mão santa, la mano santa, o mão santa. Ele falava, mão santa nada, quando termina o jogo eu fico lá metendo bola, 1000 bolas, o tempo todo treinando. O Rogério Ceni foi o goleiro que mais marcou gols. O que ele fazia? Treinava cobrança de falta. O Zico treinava para cobrança de falta. Que bom que Deus te deu talento. Treine esse trabalho, trabalhe duro, ordenhe a vaca, né, leiteira que Deus te deu, que é o teu talento. Com isso, você vai chegar em patamares que outros não chegaram. Então, eu acho essas palavras muito fortes, tão fortes, que elas viraram um acrônimo das nossas empresas. O acrônimo que define as nossas empresas é PRICE. Price. P-R-I-C-A. Sabe o que quer dizer o P? Perseverança. Sim. Trabalho duro. A gente só conquista aquilo que a gente quer trabalhando muito duro os talentos que Deus nos deu. As outras letras são resultado, I de inovação, C de colaboração e E de equilíbrio. Legal. Mas agora eu estou falando da primeira palavrinha, que é o tema. Perseverança é o que garante a continuidade dos teus negócios, você fazendo sempre melhor aquilo que você faz, aumentando, portanto, a sua eficiência e obtendo os resultados, ordenhando a vaca leiteira que Deus te deu. A minha filha tá com 6 anos, vou jogar essa na mesa pra ela. Falar com 12, né? Com 12 Deixa ela assistir, senão ela vai saber o segredo. Essa molecada é tão esperta. Que ela já vai jogar lá. Ah, a mamãe tá lá. Ela vai ver e fala assim, mãe, Sim. Não vou esperar até os 12 não, que eu já sei. Sim. E ela não escrevia, agora que tá sendo alfabetizada, né? Daí ela colocava no microfoninho e colocava para buscar. Você fala, meu Deus, quando que eu ia pensar nisso na vida, né? Tem que tomar cuidado. E me fala uma coisa, curiosidade. Você já teve que, assim, matar um produto seu? Falar, poxa, ou pro serviço, produto. Falar, não dá para ir para frente, ou tá tendo muito gasto, ou não vale a pena mais investir. Que bom se minha sogra fosse um produto, porque eu matei vários. Não fala assim. Eu já não falo isso, viu? Porque a minha sogra é a sogra. Ainda mais aqui no ar, né? Não é no ar, não. Essa sogra foi um presente de Deus. Eu falo pra ela assim, às vezes eu fico com meu marido por sua causa. Quando ele tá chatão, sabe aquela coisa? Quando ele tá chatão, eu falo assim, ai, vou te aguentar pela minha sogra. Ah, que legal. Que legal. Tá vendo? Então assim, ó, eu não faria isso. Não, tô brincando. Pede desculpa à sogra aí, vai, namora. Foi mal, hein? Vamos lá, namora. Mas é o seguinte... Matou vários produtos, serviços? Sempre, não. A vida inteira. É? A vida inteira. Aquilo que eu te disse. Lembra que se eu não tivesse inventado produtos novos nesses últimos 3 anos... Sim. Eu teria um faturamento muito abaixo do que eu tenho. Né? Portanto, esses produtos novos vieram em substituição a produtos antigos. Esses produtos antigos foram mortos. Não vou falar matados. Sim. Foram mortos esses produtos antigos. Por quê? Porque são produtos que não funcionam mais. Eu vou dar um exemplo. Mas assim, você elimina de vez? 1900 de lavar bolinha, quando eu comecei, o primeiro curso para quem é da área de TI que eu dava era um curso de Basic. Ah, tá. Uma linguagem que se usava. Sim. Hoje você tem linguagens muito mais evoluídas. O que adianta eu continuar com o curso de Basic? Escrevi tudo aquilo. COBOL, Fortran, Algol, MUMPS. São linguagens de programação que tiveram seu lugar na história e foram fantásticas. Hoje não tem mais condições daquilo existir. Então você vai substituindo produtos por outros. Olha uma coisa importante. Esse matar, você vai trocar por uma outra palavra. Canibalizar. Ou você canibaliza os seus próprios produtos, ou o concorrente faz um produto e mata você. Mas, por exemplo, Namura, você falou de curso, né? Vamos supor, antes você vendia 100 cursos Basic, e aí você passou a vender 10. Quando é o momento de você olhar e falar assim, vou matar esse produto? Ou deixa vender os 10 e 10? Quando o custo para manter o produto é maior do que a receita que ele te dá. Tá. Nem você tendo
sei lá, os outros cursos que você citou, sustentando, por exemplo, essas 10 vendas. Não vale a pena. Não, você está tirando dinheiro de um local bom para colocar num local ruim. Sim. Não. Um dos maiores problemas de empresário, sabe o que é? A paixão pelos produtos que ele criou. Apego, né? Fica pegado Apego. naquilo, é. Você pode gostar daquilo, mas você tem que... É como seu filho, você tem uma filha de 6 anos de idade. Sim. Aos 18 anos de idade, 19, 20, ela talvez se apaixone por alguém e vai sair da sua casa. Você está criando um filho para o mundo. O produto é teu filho, empresarialmente falando. Você cria ele para o mundo. Se o mundo quer aquele produto, ótimo. Se não quer, acabou. Uhum. Seu filho vai voar. Ele não vai ficar dependente, ou sua filha, dependente de você a vida inteira. Então, você tem que olhar. É duro, às vezes, matar? Eu tive indústrias gráficas. Chegou um certo ponto, eu vi que aquele não era o meu core business. Quando eu comecei com as indústrias gráficas, é porque eu fazia muitas apostilas para milhões de alunos que a gente tinha. Depois de um certo tempo, tudo virou digital. Eu não faço mais apostila em papel. Então, eu tenho que matar aquilo. Ah, se eu fosse uma indústria gráfica para vender para terceiros, tá ok. Mas não era esta coisa. Era uma área de apoio aos negócios que eu fazia, que eu tinha. Como os negócios que eu fazia mudaram, a mídia mudou, é tudo digital, eu não preciso mais daquilo. Então, eu vendo aquilo para quem pode explorar aquilo de uma forma que é útil para ela, ou seja, que seja o core business dela, e eu vou pegar esse dinheiro e aplicar em outras coisas. Então, você tem que matar um produto, um serviço, quando o custo de mantê-lo for inferior à receita que ele te gera. Porque daí é desperdício. Perfeito. Namoro, vamos pro Pinga Fogo agora, pra gente ir caminhando pro fim. E apesar de você já ter falado sobre isso, então, desses maiores desafios pra gente chegar nessa perenidade, ou seja, longo prazo, manter uma empresa por tanto tempo, né? Você tá no Grupo VIT aí, o Grupo VIT tem... você tem empresas há 30 anos, é isso? Há mais de 30 anos. E você formou o Grupo VIT há quanto tempo? Esse tempo todo ou não? Ele é mais recente? A palavra VIT veio de entender qual era o propósito de cada uma das empresas. Por exemplo, na educação é preparar para a vida. Perfeito. Na saúde é cuidar da vida. Na Vora, que faz a máquina que transforma lixo em energia, é salvar a vida. Salvar a vida do planeta. Como em todos os nossos negócios existe a palavra vida, o grupo se chamou Grupo Vida, VIT. em latim. Em latim. VIT. Muito bom. Essa é a ideia. Então, as várias empresas foram sendo montadas e, no momento, a gente consolidou todas elas numa holding, que é o Grupo VIT. Hoje é o Grupo VIT, tá. Você 30 anos aí à frente das suas empresas. Fala pra gente, então, você já falou de mudança, adaptabilidade. Quais os maiores desafios para chegar nessa perenidade e manter uma empresa por tanto tempo? O primeiro desafio é satisfazer necessidades do cliente. E elas são mutantes. Necessidades e desejos. Por quê? Se você não tem cliente, você não tem perenidade. Foi o que a gente falou no comecinho desse nosso bate-papo. Para isso, você tem que manter uma equipe que consiga entregar a promessa que você fez no marketing. As duas ações mais importantes de qualquer empresa são a criação de um produto que satisfaça necessidades e desejos das pessoas e a divulgação desse produto, ou seja, equipe de marketing e vendas. Essas são as duas, o Smiling Curve que eu falo no livro, são as duas funções fundamentais de você como um gestor, como um pensador de empresa. O que eu faço para satisfazer necessidades dos clientes? Eu, como engenheiro no começo, eu tinha algumas ideias, criava um produto e ia ver se tinha mercado. Depois de 10 anos eu comecei a fazer o contrário. Fui ver o que o mercado queria para criar o produto. Para criar o produto. Engenheiro tem muito essa mania de... Ele acha uma coisa legal e cria. Eu criei um produto que era uma plataforma educacional 10 anos antes das pessoas quererem aquilo. Ela estava errada no tempo. Ela era maravilhosa, mas as pessoas não tinham cultura suficiente para assimilar aquilo. Elas queriam as coisas no papel ainda. Então, o produto certo, na hora certa, no tempo certo, no local certo, é fundamental. Perfeito. Então, a primeira coisa é criar um produto que satisfaça necessidades e desejos. Segundo, ter uma equipe que entregue esse produto, que divulgue e entregue esse produto. Isso vai garantir a perenidade da empresa, desde que a sua venda seja feita com uma margem de lucro razoável. E como é que você garante uma margem de lucro razoável e não briga por preço? Fazendo com que seu produto tenha um diferencial pouco facilmente copiável pelos outros. Então, diferencial em produto é fundamental para as pessoas olharem e falarem, eu quero você. Você tem iPhones e você tem Androids.
Por que muita gente, o iPhone custa muito mais caro que o iPhone? Porque ele tem alguns diferenciais difíceis de serem copiados, como, por exemplo, facilidade de uso, né, que os outros não têm. Então, se você quiser trabalhar num nível de preço mais alto, você tem que ter um diferencial realmente marcante para o seu produto e que as pessoas desejem. Como é que você descobre o que elas desejam? Fazendo pesquisas. Legal. E na sua opinião, quais são os principais pilares aí para sustentar essa perenidade, então? É basicamente isso que eu te disse, é você ter clientes satisfeitos. Para sustentar a perenidade é satisfazer as expectativas do cliente que você propôs quando você fez a tua publicidade, o teu marketing. E tem que estar de olho nas métricas também. Ficar de olho no financeiro. Além do financeiro, tem outras métricas que a gente precisa estar de olho. Vou te responder isso. Você entraria num avião com um piloto onde aqueles painéis todos não existissem? Não. Aquilo são as métricas. Ele tem que saber a quantidade. Quer ver uma métrica que você usa quando você dirige o seu carro? A quantidade de gasolina que tem no tanque. Perfeito. Fecha os olhos, fecha aquilo lá e vai dirigindo. Vai parar. Vai parar em algum lugar. Lá em cima vai cair. Entendeu? A tua empresa, se você não souber quantas vendas você está fazendo, qual o retorno que essas vendas dão, são as métricas básicas, né? Você está num voo às cegas. Você vai cair, sua empresa vai falir. Então, métrica é fundamental. Show. Namura, super obrigada, viu, por esse papo. Nós estamos chegando ao fim, né? Tem uns recadinhos finais aqui, mas a gente ainda vai bater papo, porque tem mais um episódio, né? Tô feliz que tem mais um episódio aqui com você. Bom, um pouco do que a gente está falando aqui, aliás, praticamente tudo, é claro que o Namura traz um pouco de história aqui que a gente não vê no livro, mas se você quiser saber mais, tá aqui, ó. Yes, You Can, Como Fazer Sua Empresa Decolar. Esse é o livro do Namura, um livro fantástico, e tá aqui. E esse é o Cérebro do Namura. Então, olha só, a gente citou o livro aqui do Namura. Você fica à vontade para entrar nas redes sociais, seguir o Namura, fazer pergunta para ele. Ele tem uma equipe muito bacana que vai te responder sobre o que a gente bateu o papo aqui. Se tiver dúvida, pode entrar, tirar dúvida. O pessoal responde mesmo, né, Namura? Responde Consulta mesmo. Você, te liga, te atormenta. Hoje mesmo de manhã, 5h30 da manhã, eu estava respondendo uma série de questões que fizeram para a gente e é um prazer dividir isso com as pessoas. Legal. E, Namura, ó, o pessoal que quiser garantir esse exemplar aqui, então basta acessar o QR Code, a gente vê o QR Code aí na tela, ou, claro, o link também na descrição. E você também pode fazer, claro, um story. Vamos fazer um story bacana e depois eu vou fazer o meu story também para marcar esse livro. E não esquece de marcar o Namura lá. O Luiz é com S, o seu Luiz, né, Namura? Com S. @Luiz Namura, Luiz com S. E claro, a equipe também do Luiz manda o link direto para você, é só você pedir. Ele tem uma equipe muito bacana, muito gentil. E lembrando que esse podcast é um oferecimento do Albert, que é uma homenagem ao Albert Einstein, a rede de benefícios que todo mundo ganha. Tem QR Code também na tela, link na descrição. Lembrando que para você baixar do seu celular, você tem que usar um código, porque aí, de graça, hein? Podcast. Baixa lá para você conhecer mais o Albert. Lembrando que é Member Get Member, ou seja, todo mundo ganha indicando o aplicativo. Eu tenho certeza, claro, que os seus clientes, você também vai gostar dessa experiência, que é uma experiência de cashback, dinheiro de volta, quem não gosta? Então, Albert, acessa lá, baixa o aplicativo. E Namura, semana que vem eu volto. Semana que vem a gente vai falar sobre os fatores que afetam o crescimento da empresa. Você tá vendo que eu tô anotando, né? Tô daqui, eu vou levar isso pra casa, não vou devolver meu roteiro. Aprendendo com você aqui. Namura, antes da gente encerrar, uma super frase, vou falar nessa câmera fechada aqui, porque essa frase é de um cara muito bacana, inteligente, fuçado, descolado, atualizado, e a frase é a seguinte: sorte é o encontro da oportunidade com a competência. Vou repetir para você não perder. Sorte é o encontro da oportunidade com a competência. E essa frase é do meu amigo Luiz Namura. Que bacana essa frase, hein? Mesmo? Eu gosto muito porque existem dois tipos de sorte. A sorte dos dados, você não jogar, a sorte do jogo, mas existe a sorte que você faz. Sorte foi uma tradução da palavra fortuna, então a gente deveria pensar em fortuna. Um cara bem afortunado, uma pessoa bem afortunada, a gente fala que tem sorte. Então, esta fortuna é construída de duas formas, com a competência e com a oportunidade. A competência nos estudos e no trabalho, a oportunidade nas redes sociais, no network. Quando você junta a sua competência com as oportunidades que os seus contatos te proporcionam para mostrar a sua competência,
você tem sorte. Show. Namura, obrigada. Foi muito bom, viu, estar aqui com você. Obrigada. A gente tá junto em mais um episódio aí na semana que vem. É isso aí. Segunda-feira tem mais um capítulo desse nosso bate-papo. E vai ser muito bom poder falar sobre os fatores que afetam o crescimento da empresa. Então, fique ligado, se inscreva no canal, participe. Obrigada, Namura. Tchau, tchau. Abraço. Fui.